Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita e eu tô aqui hoje pra fazer o vídeo acho que mais pedido da história desse canal, gente. O vídeo com as minhas organizações de leitura. Eu aprendi a organizar as minhas leituras, assim como outras atividades minhas, mais como uma forma de me estimular a fazer coisas com mais prazer, vamos dizer assim. Pode parecer meio contraditório isso, mas a organização para mim, ela acaba gerando um estímulo para produzir mais e de uma maneira mais agradável. Ao contrário do que muita gente pensa, a organização não me prende, ela não me sufoca, ela não me limita, tá? Muito pelo contrário, ela acaba me possibilitando fazer muito mais do que eu faria se deixasse a coisa correr solta, né? Por isso que eu não faço esse tipo de organização somente com as leituras, eu faço com outras coisas muito prazerosas na vida, assim, sabe? Como fazer exercício, passeios, viagens, enfim. Eu gosto de me organizar para que eu não só atinja metas, eu acho que atingir metas é até o de menos nisso, mas conseguir usufruir do meu tempo livre com muito mais qualidade, né? Porque, por incrível que pareça, eu acho que o trabalho, por ter aquela questão da obrigatoriedade, né? Acaba sendo mais fácil da gente render do que o tempo livre, do que aquele momento que a gente tem para fazer as coisas que a gente gosta. É óbvio que depois que eu montei o canal e comecei a acompanhar outros canais literários, a minha organização aumentou com relação às minhas leituras. Ela aumentou e ficou um pouco mais, vamos dizer assim, detalhada. Mas eu já vinha fazendo isso desde 2014, que foi quando eu decidi que eu ia aumentar o meu volume de leituras de novo e para isso eu precisava criar um hábito, né? Era uma coisa que estava começando na minha vida novamente. Eu sempre gostei de ler, eu sempre li, mas eu estava lendo muito pouco. E gradativamente eu fui aumentando de 15 minutos de leitura por dia para 30, para 1 hora, para 2, até que hoje eu cheguei numa média aí de mais ou menos 3 horas de leitura por dia. E o mais bacana da organização, eu acho que é a gente acabar se conhecendo os nossos períodos, conhecendo os nossos fluxos, né? Conhecendo como a gente rende mais, como e quando a gente rende menos, por quê? Isso eu acho muito interessante. E aquela conclusão final, quando você chega no final da semana, no final do mês e no final do ano e você tem condição de visualizar aquilo que você fez, acaba te trazendo uma sensação muito bacana de ter aproveitado o tempo livre, né? Ter aproveitado melhor o seu tempo. Bom, mas vamos lá. Eu vou começar primeiro mostrando para vocês como eu organizo os livros que chegam em casa. Toda vez que um livro novo chega aqui em casa, eu anoto o nome, o autor e o preço que eu paguei aqui nesse caderninho. Esse caderninho é novo, é desse ano, tá? Eu normalmente troco esse caderno todo ano e antigamente eu anotava muitas outras coisas além de livros. Hoje eu deixei esse só para livros, tá? Obviamente por conta do canal e das leituras que aumentaram. Ó, pra vocês verem, aqui dentro ainda, ó, tá cheio de nota que eu não lancei. Então, quando chega um livro, eu venho aqui e lanço esse livro, tá? Eu o lanço nesse caderno, ao mesmo tempo eu já anoto no papelzinho e jogo dentro da Tibiar e catalogo ele em um outro caderno, que aí é uma outra coisa, uma organização minha distante, tá? É uma outra história, posso mostrar pra vocês em outro vídeo, mas aqui é o que eu faço com os livros quando eles chegam em casa, tá bom? Vocês podem ver que tem uma separação aqui por meses, tá? Obviamente eu não separo o ano todo com antecedência, porque eu nunca sei quanto eu vou usar em cada mês. Então o que eu faço? Por exemplo, setembro, tá? Eu marquei aqui e eu anoto aqui, a partir desse ponto, todos os livros que chegaram em setembro em casa, seja por presente, seja por compra, enfim. Só que a primeira parte de todo mês, eu sempre deixo para as leituras do mês. Então assim, aqui eu tenho setembro, leituras 2015. E cada livro novo que eu vou pegando, eu anoto aqui. Coloco da onde ele é, se é de algum projeto, se é da biblioteca, se foi um impulso de começar a ler, enfim, eu anoto como ele chegou na minha mão para leitura, né? O dia que eu comecei e o dia que eu terminei. Esse caderno, gente, como vocês podem ver, não tem nada demais, tá? Não tem absolutamente nada demais. Então eu anoto o nome, o autor, a procedência dessa leitura, quer dizer, da onde está vindo essa leitura, por que eu comecei a ler esse livro, e o dia que eu comecei e o dia que eu terminei, eu volto aqui também e anoto.
Esse aqui é basicamente o caderno que eu uso para fazer o vídeo de leituras do mês, tá? E depois disso eu começo a anotar os livros que eu comprei. No caso, aqui em setembro eu ainda não anotei, mas eu já comprei bastante coisa, por isso que as notas estão aqui para eu começar a anotar. Eu anoto os livros e anoto os valores. Então, no final do mês, eu sempre fecho isso com o número de livros que eu comprei, o número de livros que eu li e o quanto de dinheiro eu gastei com essas compras. Não costuma ser muito fácil esse momento, mas enfim. A gente vai levando, né? Vamos lá. Obviamente, no final do ano, eu faço um apanhado geral. Antes era muito mais fácil. Esse ano eu não sei como é que vai ser, porque tem muito mais livro e tem muito mais compra, mas enfim. Eu gosto de, no final do ano, juntar para saber quantos livros eu li no final do ano, quantos livros eu comprei, quantos vieram da biblioteca, quantos foram presente, quanto eu gastei em livros ao longo de um ano. Eu acho isso aqui uma organização interessante não só para as nossas leituras, mas para quase tudo na vida, né? Principalmente aquilo que envolve gastos. É um caderno simples, eu procuro não criar muita coisa complicada que tenha que entrar no computador, que tenha que entrar para não dificultar. É caneta, lápis e caderno mesmo, e eu já consigo organizar, tá? Esse tipo de coisa eu prefiro simplificar o máximo possível para não perder tempo com isso, tá? Não precisar depois argumentar que eu deixei de fazer porque é um negócio muito complicado, entendeu? Então eu faço da maneira mais simples possível. Mas feito isso daqui, eu inicio uma leitura, certo? E aí começa a história do outro caderno, que eu acho que é o caderno que todo mundo quer ver, né? Esse caderno aqui, gente, pra mim, é como se fosse aquelas agendas. Lembra aquelas agendas quando a gente era criança? Principalmente as meninas, né, faziam muito, que você todo dia sentava lá e contava sua história e colava, pá, um papel de bala, sei lá, um ingresso de cinema, né? Contava lá os acontecidos do dia e fazia desenho e tudo mais. Era um passatempo, uma diversão muito legal e eu gosto muito ainda de fazer isso com esse caderno aqui de leitura. Esse é um caderno relativamente recente meu, ele não tá muito usado, porque eu troquei, eu tinha um mais simples que nem aquele, mas aí eu decidi fazer um mais bonitão pra poder me divertir mais. E nesse caderno aqui eu faço a minha organização das leituras diárias. Pois é, eu aprendi que pra mim, tá, funciona muito bem quando eu marco aquilo que eu gastei de tempo e aquilo que eu produzi nesse tempo, principalmente, como eu falei no começo, eu volto a falar aqui, com as coisas que são prazer, com as coisas que eu uso, que eu faço no meu tempo livre. Eu gosto de, no final do dia, ter uma dimensão do quanto eu aproveitei aquele dia. Isso pra mim funciona como um estímulo, não é um controle. Não tem aquela pressão de no dia seguinte produzir mais por conta disso, não é. Eu gosto de olhar e ver, nossa, hoje valeu, hoje o dia rendeu bem, eu fiz muita coisa que eu gosto. Mas eu também tem dias que eu olho e falo, pô, hoje eu não fiz nada, mas eu fiz tal coisa que não tem como eu colocar em nenhuma planilha dessa de organização, mas foi sensacional e eu aproveitei bastante. Então, isso aqui é apenas um estímulo, tá? É um exercício de prazer pra mim, não é uma coisa forçada, não é uma coisa obrigada. Apesar de eu fazer, sim, muitos cálculos, eu gosto disso, eu me distraio com isso. Comemoro bastante as minhas conquistas, quer dizer, principalmente aquelas mais longas, aquelas que exigiram de mim mais coisa, mas quem me acompanha aí no dia a dia e vê como é que eu leio, percebe que isso aqui não tem tanta importância assim como parece, tá? Apesar de eu gostar bastante do resultado, principalmente do impacto e do estímulo que fazer essas organizações traz pra mim. Isso não funciona pra todo mundo, tá, gente? Tem gente que não gosta. Mas o que eu vou mostrar aqui é uma versão, vamos dizer assim, muito rebuscada, muito cheia de detalhes. Você pode fazer uma versão muito mais simples. Você pode pegar a agenda mesmo que você usa no dia a dia e lá embaixo anotar o número de páginas e os livros que você leu naquele dia. Basta, não precisa de mais que isso, entendeu? Eu gosto de fazer desse jeito um pouco mais cheio de rococó, né? Porque pra mim é divertido, pra mim, como eu disse, é uma brincadeira praticamente de criança, né? Eu gosto mesmo. Mas vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse caderno. Eu vou começar da minha organização diária para a mensal e depois a anual, tá? Vou começar do menor pro maior. Por exemplo, ó, aqui eu marquei a semana de 4 a 9 de agosto, tá? Então eu abro sempre o meu caderno marcando a semana que eu estou começando, que eu estou iniciando. E diariamente eu entro aqui,
Eu vou mostrar pra vocês isso aqui daqui a pouco no foco melhor, tá? E diariamente eu entro aqui e anoto. Cada bolinha dessa aqui tem quadradinho também, tá? Tem dia que eu tô mais quadradinho, tem dia que eu tô mais bolinha. Cada bolinha dessa aqui é um livro. E eu anoto assim, o tempo, quer dizer, eu gosto de cronometrar. Sempre que eu sento com um livro, eu ligo o cronômetro do celular. É uma coisa que pra mim não me incomoda e eu sei que tem muita gente que não gosta dessa ideia, mas enfim. Eu costumo cronometrar, tem vezes que não, eu só olho no relógio a hora que eu sentei e depois olho no relógio a hora que eu fechei o livro. Tem dia também que eu faço isso, tranquilo, não tem problema. Mas principalmente quando eu tô querendo render mais com um livro, eu costumo cronometrar. Os livros mais difíceis são os que mais funcionam com um cronômetro, tá? Pra mim, pelo menos, é assim. Porque a gente acaba perdendo estímulo de leitura muito rápido com esses livros. Então, às vezes, você acha que você ficou 1 hora lendo aquele livro e você olha no relógio e você ficou 20 minutos. E o cronômetro me ajuda a definir um tempo. É óbvio que um livro ruim, eu não vou me forçar a passar 2 horas com ele por dia, tá? Isso aí seria loucura, né? O ruim que eu digo é um livro mais pesado, é um livro mais complicado pra ser lido, mas que eu quero realmente terminar ele, tá? Não tô dizendo que o livro é ruim de história, que é mal construído, não é isso. Esses aí a gente abandona sem dó, né? Mas tem sim aqueles livros que são mais complicados, são mais densos e que vão exigir mais da gente. Então, o que eu faço? Eu costumo marcar um tempo menor para esses livros, tipo meia hora por dia, tá? E aí, nesse caso, o cronômetro ajuda bastante. Quando o livro é muito agradável, normalmente eu fico só com o relógio mesmo. Eu olho lá e dou lá, sei lá, 1 hora e meia de leitura. Mas eu gosto de anotar, então, todos os dias, os livros que eu peguei. Eu marco a página que eu comecei e a página que eu terminei. E faço um total de páginas. Depois que eu anotei todos os livros que eu li, todo o tempo que eu passei, todas as páginas que eu já li naquele dia, eu faço um total geral do dia, tá? No final de uma semana eu pego todos esses totais diários e somo. E aí eu faço um negócio que chama fechamento da semana. O fechamento da semana nada mais é do que a soma de todo o tempo que eu passei lendo naquela semana, do total de horas e o total de páginas. Aí eu vou lá para a minha planilha mensal de leituras, tá? Então, quando eu abro um mês nesse caderno, a primeira coisa que eu faço é colar essa planilha mensal que eu imprimo na internet. Tem um monte de calendário na internet, de tudo quanto é tipo, gente. Digita no Google calendário diário ou semanal ou mensal, de acordo com as suas necessidades, e vai aparecer um monte de calendário para você baixar, tá? Então eu imprimo isso aqui na internet, colo na primeira página do mês. E depois, como eu já mostrei antes, eu vou fazendo o diário e o fechamento semanal. Concluído o fechamento semanal, eu volto para o meu calendário mensal. Vou até o final daquela semana, e eu já vou mostrar pra vocês o que eu faço aqui no mensal. Eu vou até o final daquela semana e coloco um papelzinho, ó, vocês estão vendo, é um post-it aqui que tá colado, aonde eu coloco o fechamento daquela semana. Então, quantas horas eu li naquela semana, quantas páginas eu li naquela semana, e faço uma média de acordo com o número de dias, tá? Então, por exemplo, agosto teve 4 semanas inteiras de leitura, então eu tenho aqui os 4 balanços semanais, um resumo dos 4 balanços semanais, tá? Por que eu faço isso? Porque aqui em cima nessa bolotona, eu faço o fechamento mensal. Então, quando termina o mês, eu somo todas as horas, eu somo todas as páginas e eu vejo uma média de como foi o mês, entendeu? Por exemplo, agosto, no meu balanço geral, eu li 84 horas e 2.438 páginas. Agosto foi um mês bem legal. E aí eu tive uma média de mais ou menos 3 horas e 30 minutos por dia de leitura e uma média também de mais ou menos 94 páginas por dia de leitura. Por que, tia Rita, fazer essa conta? Porque eu acho extremamente estimulante saber que durante o último mês eu passei 84 horas, gente, lendo. Se eu pegar um dia de 8 horas úteis, vamos dizer assim, são praticamente 10 dias lendo. Isso não é meta, gente. Eu não trabalho em função desse balanço geral, entendeu? E mesmo que saia um resultado muito menor, eu comemoro do mesmo jeito, porque é uma forma de eu olhar e identificar o quanto eu tô gastando de tempo com aquilo que eu gosto de verdade.
E isso também me dá a condição de ter uma ideia, mais ou menos, de quantas páginas eu consigo ler por mês. Eu acabo me conhecendo mais como leitora, essa que é a verdade, conhecendo mais os horários que eu rendo, os livros que fluem melhor, os escritores, os dias que não são tão legais e por que não é tão legal. Eu chamo isso daqui, na verdade, de autoconhecimento. É uma forma da gente se conhecer, e não só na leitura, mas em outras coisas eu percebo muito como é que funciona o meu rendimento em determinadas épocas do ano. E eu acho que se conhecer é algo que não tem preço, é talvez o melhor investimento que a gente possa fazer na vida. Nessa planilha mensal aqui, vocês estão vendo que cada dia não, né? Tem alguns dias que estão marcadinhos aqui com lápis. Eu marco os inícios e finais de livro. Então vocês lembram que eu marco aqui, rapidinho, chego lá com a caneta e anoto para eu não esquecer mesmo o dia que eu comecei e nem o dia que eu terminei. Mas depois eu venho aqui e anoto também o dia que eu comecei e o dia que eu terminei um livro. No dia que eu anoto aqui na planilha mensal, por exemplo, o dia que eu comecei a ler a coisa, tá aqui, tá anotado, tá? Foi no dia 1º de agosto. Eu automaticamente faço um papelzinho, um post-it na verdade, mas pode ser um papelzinho qualquer, com o nome do livro e a minha pretensão de páginas por dia. Como que você faz esse cálculo das páginas que você vai ler por dia, tia Rita? E aí eu vou te dizer, só tem um jeito de saber isso, lendo. Pois é, gente, eu já tentei várias formas de descobrir isso com antecedência, mas a melhor é lendo. Então o que eu faço? Eu pego o livro e marco lá no cronômetro, e aí é legal você fazer o cronômetro, 1 hora de leitura, e normalmente não falha, é batata. Se você lê 20 páginas por hora daquele livro, no primeiro dia, você vai ler até a última página daquele livro, normalmente 20 páginas por hora. E aí depois eu venho e faço esse papelzinho, faço esse post-it, tá? Eu faço 2, um desse fica no livro e o outro fica aqui, na minha agenda. Toda semana eu pego os papeizinhos dos livros que eu ainda não terminei, como estão aqui, ó. Rita tá lendo um monte de livro ao mesmo tempo. E eu coloco aqui. Quando eu termino de ler esse livro, eu dou um risco nele, eu dou um corte, ó. Dá pra ver aqui, tá vendo? Terminei de ler, eu venho e corto ele, e no final do mês eu faço a junção de todos os livros que eu li. No fechamento mensal, concluo com todos os papeizinhos dos livros que eu terminei aquele mês. Bom, gente, basicamente é isso, tá? Não, eu não faço gráficos, eu poderia fazer, se você jogar esses dados todos no Excel, você consegue gráficos, você consegue um monte de coisa, mas... Assim, como eu disse, eu gosto do prazer de escrever, de desenhar, de usar canetinha, de colar os post-its coloridos. Eu gosto dessa brincadeira. Então, eu não tenho isso arquivado no computador, por incrível que pareça. Se eu perder esse caderno, eu perdi esse arquivo, mas não é uma coisa também que eu me prenda emocionalmente, entendeu? O caderno, pra mim, é só uma forma de eu diariamente sentar e fazer essa brincadeira de contar o quanto e como eu usei o meu tempo livre. Bom, eu vou agora entrar com outro vídeo com as imagens mais em foco, mais perto, para vocês verem. Eu vou explicar novamente o diário semanal e o mensal, então se você não tiver interesse de ver isso, pode desligar aqui o vídeo, não tem problema. Eu já expliquei praticamente tudo que eu faço de organização, tá? Como eu disse lá no comecinho, a única coisa que eu não vou explicar nesse vídeo é a catalogação dos livros que eu tenho na estante, porque não tem nada demais, gente. Eu só marco o nome do livro, o nome do escritor e a data que ele entrou na minha estante. Só isso, não tem nada, é um controle que eu tenho. Eu tenho também em caderno, eu não tenho no computador pelas mesmas razões pela qual eu também faço em papel essa organização, tá? Mas é isso, gente, faça da forma como você achar adequado. Pode ser uma linha embaixo da agenda, hoje eu li 100 páginas, entendeu? Mas isso no final da semana e no final do mês e no final do ano, né? Que você imagina um montante, você vai ver quantas horas você leu naquele ano. É muito bacana isso, dá um estímulo muito grande para você ter metas maiores e para você gastar mais tempo. Mesmo que isso na prática não se transforme em algo muito grande, eu acho que quando você gasta tempo se organizando, você automaticamente gera o estímulo que você precisa, tá? Pra mim, pelo menos, funciona muito desse jeito.
diariamente sentar e mexer com essa organização é também um estímulo para eu continuar me dedicando a uma coisa que me faz bem e que eu gosto muito. Bom, gente, é isso. Então eu já vou me despedindo de quem aqui não vai querer ver mais os detalhes, mandando aquele abraço, agradecendo por acompanhar mais um vídeo aqui do canal. Mais uma coisa, lá no Snapchat, Rita Araújo 74, me segue lá. Eu costumo falar diariamente desse processo aqui, fica muito mais fácil de entender, tá bom? Um super abraço, fiquem bem. Quem quiser continuar vendo as imagens mais de perto aqui, é só continuar, tá bom? Tchau, tchau, gente, até mais. Bom, gente, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês agora mais de perto essa organização, tá? Você vê que aqui do lado eu tenho uma mensagem sobre o projeto Tira da Estante, quer dizer, eu comecei fazendo esse mês de agosto o projeto Tira da Estante, eu sempre coloco pra me lembrar, principalmente lá no futuro, quando eu olhar isso daqui, tá bom? Então aqui estão as semanas, ó, vou mostrar pra vocês aqui o de setembro, que eu colei tudo amassado, já ficou tudo torto. Como eu disse, eu marco o início dos livros e os términos dos livros, marco quando tem maratona também, tá? A maratona eu costumo anotar nesse caderno agora, mas eu também faço planilha individual para elas. Nada demais, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que eu faço nesse caderno. O balanço geral que eu falei para vocês do mês, tá? Que parte desses papeizinhos que eu vou anotando toda semana, são post-its, tá? Quando termina a semana, eu venho aqui e coloco quantas horas eu li, quantas páginas, e faço uma média daquela semana. A média é importante porque tem semana que eu não leio 6 dias, tem semana que eu leio 3 dias só, então a média é importante também para eu ter essa ideia, tá? Então, estão aqui as 4 semanas do mês de agosto e mais a conclusão, o balanço geral do mês, tá? Né? Mas tá aqui, setembro é a mesma coisa, eu já fui marcando os livros que eu comecei e como só tem 2 semanas... tá aqui já, e não tem a média mensal, obviamente, porque setembro ainda não acabou, tá bom? Ah, isso aqui eu coloco um durex colorido, sabe, desses, pra ficar bem visível na lateral do caderno quando eu fecho, quando é aonde ficam as tabelas mensais, tá? Eu gosto às vezes de vir só aqui, a tabela mensal, ao invés de ir nas diárias, então eu colo um durex aqui do lado, ó. Sabe esses durex coloridos que tem aí, essas fitas coloridas? É isso. Bom, aí tem aqui, né? Comecei a primeira semana ainda tinha um dia de agosto, os outros eram de setembro, e as marcações diárias. Quando é poesia, eu costumo marcar só assim, por exemplo, 1, 2, 3 poesias e não a quantidade de páginas, tá? Eu acabo deixando pra lá. A não ser que eu pegue um livro e leia ele numa tacada só. Por exemplo, ó, li aqui Triste Fim de Policarpo Quaresma, o tempo que eu fiquei, o início e o final, em páginas, né? E o total. E aí eu faço o total geral daquele dia. Por exemplo, esse dia foi péssimo, né? Eu li só 2 horas e 65 páginas num dia, tá? Como eu ainda estou em setembro, aqui estão todos os livros que eu estou lendo. Você vê que por baixo eu tenho anotações da semana. Eu deixo aqui em cima para não ficar buraco vago no caderno depois, tá? Eu me acostumei a fazer isso agora e eu tô gostando. Então eu coloco por cima do que eu já escrevi, porque isso aqui vai mudar. Semana que vem, quando eu for para outra semana, eu já vou tirar isso aqui e vou colar lá na frente, tá? Então aqui, ó, estão todos os livros que eu comecei a ler. Então os que eu não terminei, quer dizer, os que eu não risquei, vão para a semana seguinte. Eu descolo daqui e colo na semana seguinte. Tá? Esses que eu risquei, no final do mês, eu faço isso aqui, ó. Eu junto todos no fechamento mensal, tá? Bom, gente, é isso. O pessoal me pergunta como é que eu faço a bolinha tão redondinho, quadradinho, tão quadradinho. Eu uso uns moldes de MDF que vende em loja de artesanato, gente. Não, eu não consigo fazer círculo assim, não. Eu gosto de fazer para bater o olho e já saber quantos livros eu li naquele dia. Normalmente são 3, como vocês podem ver. E o dia que eu não leio nada, obviamente, a gente põe um fail ali, né? E... bom, gente, são essas as anotações que eu faço. Dá pra ver que não é nada demais, mas me ajuda muito a ficar sempre estimulada, a ler mais, a curtir mais as minhas leituras, a aproveitar mais. Ah, sempre sobra uma página ou outra vazia.
Aqui eu tô anotando os vídeos que eu tenho que gravar em setembro, que eu queria no começo do mês gravar em setembro. Aqui eu tenho uma lista dos livros do projeto Tira da Estante que eu vou anotando, enfim. Eu vou passar pra cá também em breve o projeto Machadão, que eu não tenho nesse caderno, eu vou passar pra cá também. Enfim, gente, é isso aí, tá? Eu acho que deu pra entender bem, olha só, eu marco também... Que desenho lindo, né, gente? Eu marquei aqui quando eu tô tomando remédio e que tipo de remédio que é, porque eu percebo que o fluxo meu de leitura cai muito com alguns antibióticos, principalmente. É babaquíssima, tá bom, vai. Eu anoto um monte de coisiquinha, gente. E aí eu vou deixando esse daqui, ó, os livros que eu terminei, eu não juntei todos no final do mês, não. Tem uns que estão perdidos, eu preciso juntar. Bom, gente, é isso. Eu acho que não tem muito mais pra mostrar pra vocês aqui, tá? Eu vou ficar me repetindo agora. Tá lá, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha realmente servido pra vocês se estimularem aí. Que vocês também se interessem pra encontrar a sua forma. É importante você encontrar a sua forma de se organizar, pra se conhecer melhor e pra, enfim, se divertir, gente. Isso aqui é diversão, tá? É diversão, é prazer. E eu tenho certeza que vai ter gente que vai fazer uns cadernos show aí, eu vou morrer de inveja, eu vou querer morrer depois, porque vai acabar com os meus cadernos. Beijo, gente, até mais.